Lucas 22, verso 54 diz assim: Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. E uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: Você também é um deles. E Pedro respondeu: Homem, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é um galileu. Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Os irmãos podem curvar a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nós lemos. Te louvamos, Senhor, por poder estar aqui na tua presença, por este momento tão maravilhoso, Pai, que o Senhor proporcionou para nós. Ó Deus, eu quero te pedir que pela tua misericórdia, Pai, o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu não tenho de mim mesmo nada a oferecer aqui nesta noite, Pai. Mas eu te peço que pela tua misericórdia, Senhor, o Senhor possa tomar, ó Deus, o meu intelecto, a minha mente, o meu espírito, Senhor, a minha alma, Pai. Ó Deus, e que através da minha vida o Senhor possa falar à tua igreja, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, e que esta palavra, ó Deus, ela possa nos transformar, Pai, que ela possa nos libertar. Ó Deus, que ela possa nos trazer vida, Pai, novamente, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de abrir esta mensagem fazendo uma pergunta para os irmãos esta noite. Quantos dos irmãos já fracassaram em algo durante a sua vida? Quantos de vocês já sentiram que algo não deu certo no decorrer da sua caminhada? Gostaria que você refletisse um pouco nessa pergunta. Provavelmente muitos de vocês, se não todos, já tiveram o sentimento de que fracassaram em algum momento, de que as coisas não deram tão certo como nós gostaríamos que desse, não é verdade? E normalmente, quando isso acontece, nós nos sentimos inadequados, ou sentimos dúvida, ou sentimos as duas coisas. Quem nunca se fez essa pergunta: será que eu sou a pessoa certa para fazer isso mesmo? Ou quem nunca disse a si mesmo: olha, eu não sou a pessoa certa para fazer isso? Porque normalmente, meus irmãos, o fracasso, ele gera em nós um sentimento de inadequação. Nós olhamos aquela situação e pensamos: não, eu não sirvo para isso. Normalmente é isso que o fracasso causa em nós. E nós lemos um texto que está narrando um fracasso de um grande homem, diga-se por passagem. Um homem que realizou feitos incríveis através do Espírito Santo.
E eu acho incrível a Bíblia porque ela não escondeu de nós os fracassos dos grandes homens. Mas permita-me voltar com os irmãos alguns versículos antes, porque a história de Pedro, ela começou em um fracasso. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 5, que Jesus ele estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia Jesus porque queria ouvi-lo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que tinham 2 barcos ali à beira da praia, e um daqueles barcos era de Pedro. E Pedro, a Bíblia mostra que ele estava ali lavando as suas redes. E ela nos dá um detalhe importante, de que Pedro, ele havia tentado pescar a noite inteira, mas ele não tinha conseguido pescar nada. Ou seja, ele vinha de um fracasso. Ele vinha de uma noite que as coisas não deram muito certo, de que as coisas não correram como ele imaginava. E diz a Bíblia que Jesus, ele pede a Pedro se ele poderia se utilizar do barco de Pedro para falar com aquela multidão. E eu imagino, meus irmãos, que Pedro não gostou muito desse pedido, porque imagine, você passou por uma noite ruim. Normalmente quando nós passamos por alguma coisa ruim, nós não queremos muita conversa, muito papo. Mas, meus irmãos, Jesus, ele não estava simplesmente escolhendo um barco aleatório, não. Naquele dia ele estava escolhendo a Pedro para um ministério. Porque Deus, ele não escolhe coisas. E eu até me arrisco em dizer que Jesus nem está preocupado com coisas, com as suas coisas. Jesus, ele está se preocupando mais com as pessoas. E nessa noite ele está preocupado conosco. A Bíblia diz que Deus não está à procura de adoração, mas ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí Jesus, ele entra no barco de Pedro, e eu imagino Pedro continua lavando ali as suas redes, e Jesus começa a ensinar aquele povo, começa a pregar, a ensinar, e eu fico imaginando Pedro lavando ali as suas redes e ouvindo a palavra. E é interessante, meus irmãos, que a rede ali é um sinal, é um objeto do fracasso de Pedro. Porque se a rede estivesse cheia de peixes, ele não estaria lavando a rede. Mas está ali nas suas mãos o sinal de que a sua noite não foi tão boa. Mas Jesus está ali e ele está ouvindo as palavras de Jesus. Em um determinado momento, diz a história, que Jesus, ele olha para Pedro e fala: vai com o barco até o alto mar e lança novamente a sua rede. E é interessante, meus irmãos, que eu não sou pescador e nem conheço nada de pesca, mas estudando essa mensagem, os especialistas na pescaria dizem que é mais fácil você pescar à noite. Não é comum você pescar durante o dia. E Pedro, ele já vem de uma pescaria frustrada. Pedro sabia que a possibilidade daquela ordem, daquele homem até então desconhecido a ele, era praticamente impossível de acontecer alguma coisa. Mas Pedro, meus irmãos, de alguma forma aquelas palavras de Jesus, que Jesus estava ensinando naquele barco, naquela manhã, contagiam o coração de Pedro. E aí, meus irmãos, Pedro olha para Jesus e diz: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e nós não pegamos nada. Mas debaixo dessa tua palavra, nós lançaremos a rede novamente. Sabe, meus irmãos,
o que eu entendo é que enquanto Pedro estava ali com o objeto do seu fracasso nas suas mãos, lavando a rede, as palavras de Jesus foram trazendo esperança para o coração dele. E ele olhou e disse: olha, eu estava desesperançoso, mas debaixo dessa palavra eu vou lançar a rede novamente. E não é assim que acontece conosco, meus irmãos. Às vezes nós estamos tão tristes, tão desanimados, e aí nós, de repente, colocamos um hino, e aquele hino ele começa a mexer na nossa alma, a mexer no nosso espírito. Daqui a pouco nós estamos cantando, daqui a pouco nós estamos chorando, e daqui a pouco aquela tristeza, ela se esvaiu e se transformou em alegria, e nós continuamos servindo a esse Deus. E aí o texto segue, meus irmãos, e quando diz a Bíblia que quando Pedro, ele puxa a rede e ele vê aquela quantidade de peixes, ele olha para Jesus e ele diz: afasta-te de mim, Senhor. E esse Senhor não é o mesmo Senhor do verso 5, porque o Senhor do verso 5, no original, é outra palavra. Aqui no verso 8 ele olha e diz Kyrios. Ele reconhece que ele está diante do Messias, do Senhor. Então ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Grave bem, é isso que acontece aqui, meus irmãos, porque é importante no desenrolar da história. Pedro, diante deste milagre de Jesus, ele olha e ele reconhece que ele é um pecador. Aqui nós estamos diante da conversão genuína, porque a conversão genuína é nós olharmos e reconhecermos que Deus é todo poderoso e que nós não somos nada, que nós somos pecadores. E essa é a primeira fase, meus irmãos, da vida de Pedro. Ele tem um encontro com Jesus. Assim como nós já tivemos um encontro, todos nós que estamos aqui já tivemos um encontro com Jesus. Mas a história de Pedro segue. E Pedro, ele passa para uma nova fase da sua vida. E ele passa para uma fase de conhecer Jesus. Uma fase de se relacionar com Jesus. E que privilégio, meus irmãos. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Mas que privilégio dos discípulos de terem caminhado com Jesus. De terem tomado café da manhã com Jesus, almoçado, jantado, conversado, bater um papo com Jesus. Eu imagino que honra, que graça desses discípulos de terem tido essa experiência tão maravilhosa com Jesus. Eu imagino, meus irmãos, no dia em que Jesus ele está ensinando para uma multidão, e daqui a pouco ele olha para os discípulos e fala assim: olha, vamos alimentar essa multidão. E aí Felipe, ele olha para Jesus e fala: ah, Senhor, nem que nós tivéssemos 200 denários, que seriam 200 dias de trabalho, seria o suficiente para comprar pão, para alimentar toda essa multidão. Aí eu imagino Jesus pensando: eu vou ensinar alguma coisa para eles agora. E ele ensina: olha, eu não preciso de coisas, eu não preciso de muito, eu preciso apenas de um coração disponível. Jesus, ele não precisa de muito para fazer grandes coisas, ele só precisa da sua disponibilidade. Jesus, ele não precisa de um PhD, de um mestre, de um doutor, não. Ele precisa apenas de um menino com 5 pães e 2 peixinhos, e ele é capaz de alimentar uma grande multidão. E aí eu imagino, meus irmãos, que os discípulos chegam até Jesus com os 5 pães e os 2 peixinhos. E aí Jesus, ele põe a mão ali naquela bolsa, e aí ele tira o primeiro pão e reparte e entrega. Tira o segundo, o terceiro, tira o quarto, tira o quinto.
Aí eu imagino os discípulos pensando, e agora? O que ele vai fazer? Aí ele coloca a mão e tira o cesto. E aí eu imagino os discípulos olhando, mas acho que você contou errado. Porque não devia ter 5, deveria ter 6. Até o 7º, até o 10º, eu imagino que eles falaram, não, devia estar contando errado. Mas e quando chegou com 100, 200, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pães, meus irmãos? Aí eles olham e falam, não tinha como errar essa conta. Só pode ser o Messias, o enviado, o Todo-Poderoso. Foi isso, meus irmãos, que Pedro presenciou. Eles foram aprendendo. Tantas coisas. O tempo não permite ir muito a fundo, mas eu gosto muito do episódio em que Pedro ele anda sobre as águas, debaixo da palavra de Jesus, que fala para ele, vem Pedro. E Pedro ele começa a caminhar por sobre as águas. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que fase maravilhosa é quando nós estamos conhecendo a Jesus. Quando nós somos surpreendidos a cada dia pelo seu cuidado, pelos seus milagres, pelo seu amor. É por isso que a Bíblia diz assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, meus irmãos, Deus não é um lago. O que é um lago? Um lago são águas paradas. São águas que a chuva veio e encheu um determinado local, mas aquelas águas não se renovam. Deus, meus irmãos, é um rio de águas correntes. Todos os dias em que nós nos dispomos a nos relacionar com Ele, Ele vai nos ensinar coisas novas, são águas novas, são momentos novos todos os dias. Nós temos novidade dos céus. Aleluias. E Pedro está conhecendo, meus irmãos, a Deus, a Jesus. Mas Pedro, ele entra em uma fase da sua vida, e é claro que eu estou avançando aqui algumas coisas, para nós chegarmos ao final da mensagem, que ele entra na fase de um declínio espiritual. Por quê, meus irmãos? Porque Pedro passou por isso. E foi o texto que nós lemos. E é verdade que as pessoas, elas entendem que Pedro, ele caiu, que Pedro, ele negou a Jesus, e tudo se inicia no episódio em que nós lemos. Mas estudando e meditando, meus irmãos, eu pude entender, através da compreensão do Espírito Santo, que Pedro, ele não cai nesse verso, ele não cai em Lucas capítulo 22. Pedro, ele já vinha dando sinais de um declínio espiritual muito antes. Veja, se puder projetar na tela, Mateus capítulo 16, o verso 13. Mateus capítulo 16, verso 13. Narra um episódio em que Jesus, ele está na cidade de Cesareia de Filipe. E ele interroga os discípulos e diz, olha, quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Aí eles dizem, olha, uns dizem que é João Batista, outro Elias. E aí ele pergunta, mas e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro ele responde, tu és o Cristo, Filho de Deus. E olha, lá no verso 21, meus irmãos, o que acontece? Diz a Bíblia que desde então, Jesus começa a mostrar aos seus discípulos que ele convinha de morrer e padecer, enfim. E aí no verso 22, Pedro, ele toma Jesus à parte, meus irmãos, e começa a repreender Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Sabe o que Pedro ele estava dizendo? Senhor, eu sei que os seus planos
é ir para a cruz. Mas eu tenho um plano melhor para o Senhor. Aborta esse plano e segue o meu plano. Nas entrelinhas era isso que Pedro estava dizendo. E meus irmãos, o primeiro indício de um declínio espiritual é quando nós queremos colocar os nossos planos acima dos planos de Deus. Quando os planos de Deus, eles já não servem para nós. E aí nós começamos a falar, não, Senhor, eu estou vivendo isso, mas eu acho que eu deveria viver isso. Senhor, o Senhor falou que eu deveria ficar no lugar A, mas Senhor, não, acho que o Senhor não entendeu, eu vou para o lugar B. Senhor, o Senhor falou para eu não comprar A, mas eu vou comprar, Senhor, porque eu posso, meu dinheiro pode, a minha condição financeira pode. E aí nós colocamos os nossos planos acima dos planos de Deus. E aí nós começamos a cair espiritualmente. A segunda coisa, meus irmãos, que Pedro fez para entrar num declínio espiritual foi quando ele não deu mais importância para aquilo que Jesus falava. Veja, meus irmãos, o que está escrito em Mateus capítulo 26, a partir do verso 31. Jesus, ele está na Santa Ceia com seus discípulos. E aí ele diz assim, olha, ainda esta noite todos vocês vão me abandonar, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois eu hei de ressuscitar e eu vou encontrar vocês. Aí Pedro, meus irmãos, ele vira para Jesus e fala assim, olha, isso aí que o senhor está falando, pode até servir para os outros aí, mas para mim não. Eu te abandonar? Jamais. Mas meus irmãos, quem estava falando? Quem estava falando era o mesmo Jesus que multiplicou os pães. Era o mesmo Jesus que deu ordem aos peixes para entrarem na rede. Era o mesmo Jesus que deu ordem a Pedro e Pedro andou sobre o mar. Mas em algum determinado momento da vida de Pedro, ele se familiarizou tanto com as palavras de Jesus, que ele se sentiu no direito de desacreditar daquilo que Jesus falava. E quando nós falamos assim, parece que é impossível que nós façamos isso. Mas quem nunca veio num culto e ouviu uma palavra e pensou assim, essa palavra não é para mim não, mas se fulano estivesse aqui, acho que seria bom para ele. Quem nunca, meus irmãos, ouviu aqui uma palavra dos céus e quando chegou em casa, não colocou em prática? A Bíblia diz assim, olha, o homem que ouve as minhas palavras e não pratica, será assemelhado como o homem que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a tempestade, veio o vento e veio a chuva. E o que aconteceu, meus irmãos? A casa caiu. Foi o que aconteceu com Pedro. A casa dele caiu. Por quê, meus irmãos? Porque ele passou a normalizar o que Jesus falava. Ele ouvia, vou contextualizar. Ele ouvia uma pregação, Jesus falava com ele. Ele até recebia, mas chegava em casa e esquecia. Fazia tudo o que estava no seu coração. Fazia tudo o que ele achava que era certo. E de repente, meus irmãos, Pedro, ele sucumbiu às adversidades. E a terceira coisa, meus irmãos, que Pedro fez, foi que Pedro, ele teve uma visão, ele se esqueceu de quem ele verdadeiramente era. Porque quando Jesus encontra com Pedro, Pedro mesmo reconhece, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas olha o que Pedro, ele enxerga de si agora. Quando
continuando ali a leitura, no verso 35, do verso 34, depois que Pedro fala que ele não abandonaria o Senhor, Jesus fala assim: ó Pedro, eu falei que os discípulos iriam se dispersar, mas para você, Pedro, eu tenho um recado especial. Aí Jesus olha para ele e fala: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí Pedro, ele declara: mesmo que seja preciso, eu vou contigo até a morte. Sabe por quê, meus irmãos? Porque em algum determinado momento, Pedro olhou para si mesmo e viu força. Em algum determinado momento, Pedro se esqueceu de que ele é apenas um pecador. E meus irmãos, nós não podemos incorrer nesse erro. Nós precisamos entender que nós somos semelhantes à lua. Como assim a lua? A lua, meus irmãos, ela não tem luz própria. A lua apenas reflete a luz do sol. Sabe aquele dia que você está forte? Sabe aquele dia que você fala: não, hoje eu sou capaz de matar um leão? Não é você, meu irmão, que está forte. É apenas a força do Senhor refletindo sobre a sua vida. E você não pode se esquecer de que se você se afastar do Senhor, se você confiar nas suas próprias forças, você não vai dar conta. Você não dá conta de matar uma barata. Você não vai vencer o leão. Mas se você entender nesta noite e reconhecer: Senhor, eu sou pecador, Senhor. Ah, Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero, Senhor, esse eu acabo cometendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Ah, meus irmãos, mas a história continua. E eu estou caminhando para encerrar aqui. E o que isso tem a ver com o tema de viver uma novidade de vida? Tudo a ver, meus irmãos, porque Deus é um Deus dos novos começos e das novas oportunidades. Você pode repetir isso? Deus dos novos começos e das novas oportunidades? No 3, 1, 2, 3. Deus dos novos começos e das novas oportunidades. Pedro nega Jesus, meus irmãos. Vou avançar aqui. Vocês já conhecem a história. Mas diz a Bíblia que Jesus, ele ressuscita e ele manda um recado para os discípulos. Ele fala assim: olha, diga aos meus discípulos que eu quero encontrar com eles na Galileia. E tem uma pessoa que não pode faltar nessa reunião. Fala para Pedro que ele não pode faltar. Aleluias. Que graça maravilhosa. Quem sabe se fosse eu e você, nós não chamaríamos Pedro. Nós diríamos assim: olha, você errou, está descartado. Mas Jesus tinha uma mão para levantar para Pedro. Não sei como você chegou aqui nessa noite. Quem sabe você não tem vivido os seus melhores dias. Mas eu vim pregar para você um Deus dos novos começos e o Deus das novas oportunidades. Aleluias. Só que Pedro, meus irmãos, ele se esqueceu de uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos. É que Deus, ele não só estava certo sobre Pedro negar a ele. Jesus, ele estava certo sobre tudo. Quando Jesus escolheu Pedro, ele não estava errado a respeito dele. Quando Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, a partir de hoje, você é um pescador de homens, ele não tinha errado. Quando Jesus escolheu você, ele não errou.
Quando Jesus ele entrou no seu barco, não foi por acaso. Não foi por acaso que ele te escolheu, e nem foi por acaso que você está aqui nesta noite. E aí Pedro, se sentindo fracassado, ele fala assim: olha, para mim só resta uma coisa: vou voltar a pescar. Vou voltar para a minha vida antiga. Vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. E aí diz a Bíblia que Pedro, ele está com seus amigos, os discípulos no mar de Tiberíades. E ele começa, e ele faz essa pescaria de novo, tenta pescar, e ele pesca durante a noite toda, e ele não consegue pescar nada. Igualzinho, meus irmãos, no dia que Jesus chamou ele. E igualzinho, meus irmãos, no dia que Jesus o chamou, ele estava lá novamente na beira da praia. E diz a Bíblia que Jesus, lá da beira da praia, ele grita: filhinhos, vocês têm algo para comer? E a Bíblia diz que os discípulos respondem: não temos nada para comer. E aí novamente ele lança uma palavra para eles: lancem a rede novamente. Eu imagino a mente de Pedro, um turbilhão, porque ele começa a lembrar do chamado de Jesus. Só que Jesus agora na mente dele estava morto. Quem seria esse homem na beira da praia? Será que nós deveríamos obedecer essa ordem? E eles decidem por lançar a rede. E quando eles puxam a rede, diz a Bíblia que estava cheia de peixes. E aí Pedro olha para João, João olha para Pedro e ele diz: ah, é ele. Não tem como ser outra pessoa, é ele ressuscitou e ele está aqui novamente. Aleluia. E Pedro se apressa, ele se lança ao mar e ele vai até Jesus. Mas tinha algo a ser resolvido. Tinha uma pendência a ser resolvida. Porque Jesus, ele não esconde, ele não põe para debaixo do tapete. Ele precisava resolver. E aí, meus irmãos, diz a Bíblia que eles estão comendo com Jesus. E aí Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus. Se fosse eu ia falar: e aí, Pedrão, como é que tá? Você não falou que você ia até o fim? Como é que foi? Mas Jesus, meus irmãos, ele olha para Pedro. Ele fala assim: Pedro, tu me amas? Oh, aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Jesus, ele não expõe Pedro, ele não machuca Pedro, não, ele olha e fala: Pedro, tu me amas, Pedro? E é interessante, meus irmãos, que no original, Jesus ele está perguntando: Pedro, tu me amas com amor ágape, o amor perfeito, o amor de Deus? E Pedro olha para ele e fala assim: Senhor, é como se ele estivesse olhando e dizendo: Senhor, eu apenas gosto de ti. Eu te amo com amor filéu. E aí Jesus ele olha para Pedro de novo e ele fala assim: tu me amas, Pedro, com amor ágape? E Pedro responde: Senhor, eu apenas gosto de ti. Pela terceira vez Jesus pergunta, mas a terceira vez Jesus muda o verbo. Jesus pergunta: Pedro, tu pelo menos gosta de mim? Aí diz a Bíblia que Pedro chora. E ele responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu não fui capaz de te amar com amor ágape. O Senhor sabe que eu não fui capaz de ir até o fim. O Senhor sabe disso. Aí sabe o que acontece, meus irmãos? Jesus alcança o coração de Pedro.
Sabe o que acontece nessa hora? Pedro reconhece. Pedro está reconhecendo: Senhor, eu achei que eu era uma coisa, mas o Senhor me lembrou que eu sou apenas um pecador. Só que Jesus, ele não descarta Pedro quando ele fala isso. Sabe o que Jesus fala? Então, Pedro, agora que você reconheceu quem você é, eu tenho uma nova oportunidade para você. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Apacenta, Pedro, os meus cordeirinhos. Ah, meus irmãos, e esta noite, eu não teria como saber como você chegou até aqui. Mas eu tenho uma certeza no meu coração, que Deus é o Deus dos novos começos e das novas oportunidades. A igreja pode se colocar em pé? E Deus, ele tem um novo começo para nós aqui esta noite. Vou me arriscar aqui a cantar, mas os irmãos que conhecem esse hino, cantem comigo, não me deixem só. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na amor tão grande assim, ele não desiste. Continue cantando. Deixe com que essa palavra ela entre no seu coração, porque ele não desistiu de você. Ele compreende o seu caminhar. Aleluias. Ele não desiste.